Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui na cidade de São José dos Campos, aqui na sede do Instituto Jesus Cristo, e tenho a alegria e o privilégio de compartilhar com vocês durante toda essa semana as devocionais do livro Tudo para Ele, do autor Oswald Chambers. Hoje é domingo, dia 25 de maio, e a nossa devocional de hoje tem como tema o bom ou o melhor. E o texto bíblico é o texto de Gênesis 13, verso 9, mas eu vou ler com vocês o verso 8 e o verso 9. E diz assim: Então Abrão disse a Ló: Não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos parentes próximos. Verso 9. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for à esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Esse é o texto de hoje. E o devocional diz assim: Ao iniciar a sua vida de fé em Deus, muitas possibilidades fascinantes e fisicamente gratificantes surgirão diante de você. Estas coisas são suas por direito, mas se você está vivendo a vida de fé, você exercerá o seu direito de renunciar aos seus direitos e permitirá que Deus faça as escolhas por você. Deus, algumas vezes, permite que você seja colocado em situações de prova, onde o seu próprio bem-estar deve ser considerado, se você estivesse vivendo de fé. Mas, se você está, renunciará alegremente ao seu direito e permitirá que Deus faça a sua escolha por você. Esta é a disciplina que Deus usa para transformar o natural em espiritual por meio da obediência à sua voz. Sempre que o nosso direito tornar-se o fator preponderante de nossa vida, isso enfraquecerá o nosso discernimento espiritual. O maior inimigo da vida de fé em Deus não é o pecado, mas as boas escolhas que não são suficientemente boas. O bom é sempre inimigo do melhor. Nesta passagem, poderia parecer que a coisa mais sábia do mundo para Abraão fazer seria exercer o seu direito de escolha. Era o direito dele, e caso se recusasse a escolher, as pessoas ao seu redor o considerariam tolo se não escolhesse. Muitos de nós não continuamos a crescer espiritualmente porque preferimos escolher com base em nossos direitos, em vez de deixar que Deus escolha por nós. Temos de aprender a andar segundo o padrão determinado por Deus, e Ele nos dirá, como disse a Abraão: anda na minha presença. Gênesis 17, 1. Na verdade, o versículo termina assim: anda na minha presença e ser perfeito, ou em outras traduções, seja íntegro. Enquanto eu li essa devocional, algumas coisas passaram na minha cabeça. E eu fiquei pensando no texto de Hebreus 12, versículo 1, que diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Exercer o seu direito e lutar pelos seus direitos não é um pecado, mas pode ser algo que atrapalhe a sua corrida cristã, a sua caminhada cristã, aquilo que Deus propôs para a sua vida. O autor Oswald Chambers, ele destaca algo na devocional, ele diz assim: esta é a disciplina que Deus usa para transformar o natural em espiritual, por meio da obediência à sua voz. Ele diz isso no devocional. Quando eu abro mão do meu direito
Quando eu escolho alegremente, ele usa uma expressão na devocional de hoje, ele fala sobre renunciar os seus direitos alegremente. E na minha mente passou assim, pelo prazer da presença de Deus. Então, quando alegremente você abre mão dos seus direitos para ouvir a voz de Jesus, para ouvir e discernir qual é a vontade de Deus, você vai experimentar sair do natural para o espiritual, ou sair do natural para viver de forma sobrenatural. A nossa vida de fé, ela deve ser alicerçada na vontade de Deus. É o que eu percebo lendo esse devocional. Nessa vida de fé, nós precisamos ter intimidade com Deus, intimidade com Jesus, perceber a presença do Espírito dele em nós, fluindo em nós. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus. Isso tem que ser algo diário na minha vida e na sua. Então todos os dias pela manhã, antes de fazer qualquer coisa, foque em Jesus, veja Jesus e depois fale para Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Ouça Jesus. E pode ser que você pareça em alguns momentos louco, abrindo mão da sua vontade, mas ou do seu direito, mas é a vontade de Deus. Pense nisso, que a voz de Jesus seja a voz definitiva na sua vida, para você abrir mão dos seus direitos quando ele pedir isso para você de uma forma alegre. Renuncie o seu direito. Eu queria orar com você e eu escrevi uma oração. Vamos juntos? Querido Deus, que o Senhor seja a voz definitiva nas minhas emoções, mente e vontade. Que eu esteja disposta a abrir mão dos meus direitos para o melhor do Senhor, para que esse melhor seja real na minha vida e na vida das pessoas que o Senhor tem colocado ao meu lado. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença de Jesus. Até amanhã.